Muito boa tarde a todos. É um gosto enorme estar mais uma vez aqui na Universidade de Verão. É verdade que eu não cheguei a tempo de fazer o almoço, mas se quiserem eu posso deixar preparado o jantar. Eu vou falar convosco de três temas, fundamentalmente. Ou melhor, três questões relacionadas com o mesmo tema. A primeira é falar um pouco sobre a recuperação do crescimento e emprego que temos assistido no nosso país. A segunda é relacionar esta questão do crescimento e emprego com o Portugal 2020. Em que medida o Portugal 2020 é o principal instrumento promotor de reformas que garantam no médio e longo prazo não apenas um crescimento mais forte e uma recuperação do emprego mais forte em Portugal, mas a sustentabilidade dessa recuperação ao nível do crescimento e do emprego. E em terceiro lugar, vou aproveitar isso para fazer convosco uma reflexão mais ampla e ao mesmo tempo, espero, pelo menos, algo provocadora, mesmo em termos de aulas, se quiserem, sobre as políticas públicas e a forma como se devem e se podem reformar as políticas públicas. Como dizia, os fundos estruturais, os fundos europeus de que Portugal beneficia, são o principal instrumento de investimento conduzido pelo Estado. E devem, por isso, servir para o país enfrentar os grandes desafios que tem ainda pela frente. Desafios esses que, na realidade, explicam boa parte das dificuldades que enfrentamos ao longo dos nossos 40 anos de democracia. O primeiro, e talvez o principal desses desafios, é aquele de conseguir crescer com sustentabilidade. Para conseguirmos crescer com sustentabilidade, ou seja, crescer sem nos endividarmos, sem gerar desequilíbrios externos, necessitamos ter uma economia que seja internacionalmente competitiva. Desde a adesão ao euro, Portugal estagnou em termos de crescimento. Isto, apesar de uma forte política orçamental expansionista, de um enorme aumento do endividamento, em particular durante o governo Sócrates. Nada disso permitiu ao país crescer. Não é crescer de forma sustentável, nem sequer conseguimos praticamente crescer durante esse período. Mesmo praticamente a década que precedeu a situação de bancarrota que atingimos em 2011, o país teve aquilo que alguns designaram já em paralelo com a situação japonesa de uma década perdida, porque estagnou economicamente. Não conseguiu crescer, apesar de um acesso muito fácil ao financiamento, de taxas de financiamento muito baixas, de uma política orçamental, como disse, fortemente expansionista, num enorme aumento do endividamento. Nada disso permitiu ao país crescer. Porquê? Porque não conseguimos ser competitivos. Na verdade, já ouviram seguramente o líder da oposição, o Dr. António Costa, por vezes falar de que o país regrediu 15 anos. É verdade. Ele esquece de dizer que essa regressão, grande parte dela, aconteceu durante os governos socialistas. Em particular durante o governo do engenheiro José Sócrates, que ele foi durante largo período o número 2. Quando este governo chegou ao poder, quando esta maioria iniciou a legislatura, nós tínhamos a atividade económica em forte queda, tínhamos o emprego em forte queda e o desemprego a subir de uma forma exponencial, tínhamos o investimento também em queda. E em muitos destes casos, o investimento em queda já há muitos anos, a atividade económica estagnada ou em queda também. Claro que, numa situação de quase bancarrota como aquela que Portugal atingiu, não era possível inverter esta queda do investimento, esta queda do emprego, esta queda da atividade económica imediatamente. Não era possível fazê-lo. Era um bocadinho como um avião que está em queda e um novo piloto assume os comandos. A prioridade tem de ser aquela de aterrar em segurança. Não vamos ter a expectativa de conseguirmos pôr o avião logo a subir novamente, a entrar em velocidade de cruzeiro imediatamente. Não, temos de aterrar
em segurança nessa situação de emergência. Temos de estabilizar o avião para depois conseguir, de novo, pilotá-lo, voar esse avião. E é isso que aconteceu com o nosso país. Porquê? Qual é a confirmação disso mesmo? Depois de anos de muitos sacrifícios, nós temos, neste momento, o emprego a crescer, a atividade económica a crescer, o investimento a subir a um ritmo que já não se via há muitos anos. Temos também, finalmente, o endividamento a entrar numa trajetória descendente. Portanto, quando esta legislatura se iniciou, tínhamos o emprego a descer, a atividade económica em queda, o investimento em queda. Hoje, todos estes fatores estão num ciclo inverso. A atividade económica recupera e acelera o seu ritmo de crescimento, o emprego cresce e temos também cada vez mais, e isso é muito importante, emprego de mais qualidade, e o investimento também está finalmente a crescer e, muito importante, sobretudo, o fator que promove o aumento do investimento é o investimento privado. Portanto, não é a dependência de investimento público, é o investimento privado, o investimento produtivo, aquele investimento que pode contribuir para a competitividade da nossa economia, que assegure sustentabilidade ao nível do crescimento. Portanto, regressamos finalmente a convergir com a Europa. Nós, provavelmente, alguns de vocês, talvez tenham visto, seguramente terão visto, alguns cartazes aí na rua que dizem, com a cara do líder da oposição, que dizem: é tempo de confiança. É realmente tempo de confiança. Em 2011 é que não era tempo de confiança. Hoje temos tempo de confiança, hoje temos razões para ter confiança, porque invertemos o ciclo negativo em que nos encontramos. Porque não apenas conseguimos superar uma situação de emergência, como conseguimos colocar o país numa rota de crescimento económico com uma sustentabilidade que nunca teve em 40 anos de democracia. Porque é um crescimento económico assente numa economia cada vez mais internacionalmente competitiva, mais exportadora e, como tal, um crescimento económico que não gera desequilíbrios externos. Portugal teve, por 2 anos consecutivos, ao fim de 70 anos, a excedente da balança de bens e serviços. Isso é extraordinariamente positivo. Se há fator mais importante, mais relevante que o nosso país recuperou nestes 4 anos, foi a confiança. A confiança dos outros em nós, fundamental para nos darem o financiamento, fundamental para termos as condições de atrair investimento, e para termos essa confiança, foi importantíssimo o esforço que juntos fizemos. A convicção que todos os portugueses demonstraram com um caminho que era difícil, mas que percebemos era fundamental para o país recuperar credibilidade internacional, credibilidade externa e a confiança necessária para poder não apenas ultrapassar uma situação de emergência, mas fazê-lo em condições de iniciar uma recuperação económica com uma sustentabilidade que nunca teve no passado. Foi isso que nós conseguimos. E foi porque recuperámos essa confiança, e em primeiro lugar a confiança dos outros em nós, que hoje temos razões para ter cada vez mais confiança em nós próprios. E isso vê-se e sente-se nos portugueses. A recuperação do investimento, o crescimento, a recuperação do emprego, são tudo razões para termos confiança em nós próprios. Mas este caminho de recuperação do crescimento, de recuperação do emprego, está longe de estar terminado. E esta mudança estrutural da nossa economia, que é fundamental para assegurar essa competitividade internacional, tem ainda um longo caminho pela frente. E, a esse respeito, o Portugal 2020 e as reformas que resultam do Portugal 2020, porque é realmente o principal instrumento de reformas do Estado, da economia, da sociedade, são fundamentais para o país poder não apenas continuar a recuperação económica, mas fazê-lo em condições de crescente sustentabilidade, de aceleração desse crescimento, de oferecer aos portugueses melhores condições de vida e emprego com cada vez maior qualidade. É por isso que a competitividade e a internacionalização da nossa economia é o grande objetivo do Portugal 2020.
Nós estabelecemos como grande objetivo do próximo ciclo de fundos estruturais do Portugal 2020 o reforço da competitividade e da internacionalização da nossa economia. O segundo grande objetivo tem a ver com o segundo grande desafio que o nosso país enfrenta, que é a necessidade de termos um país cada vez mais coeso em termos territoriais e em termos sociais. Nós somos, há décadas, não é há anos, é há décadas, um dos países mais desiguais da Europa. Aliás, ao contrário do que se poderia pensar e temer na sequência de uma crise gravíssima como aquela que o nosso país enfrentou, felizmente, as medidas adotadas pelo Governo permitiram que nos 2 últimos anos não houvesse sequer agravamento da desigualdade entre os portugueses. Claro que os portugueses sofreram muito, mas pelo menos esta crise não provocou um agravamento da desigualdade, que é estruturalmente no nosso país das maiores há muitas décadas na Europa. Mas para além dessa desigualdade, que é um desafio estrutural que temos ainda pela frente, talvez tão ou mais importante é a circunstância de sermos um dos países com menos mobilidade social. Ou seja, em que quem nasce pobre, menos probabilidade, menos possibilidades, menos expectativas tem de subir na vida independentemente do seu mérito. Nós somos dos países em que esta mobilidade social, a capacidade de subir, de ir melhorando entre gerações, é menor. E isso também é inaceitável. E é por isso que nós definimos este objetivo como um dos grandes objetivos, tal como o objetivo da coesão territorial. Ao longo destes anos em que temos beneficiado de muitos milhares de milhões de fundos europeus desde a nossa adesão às comunidades europeias, então comunidades europeias, hoje União Europeia, Portugal só durante os primeiros 10 anos, praticamente, é que convergiu com a União Europeia. Depois, apesar de beneficiar desses fundos europeus, Portugal divergiu da União Europeia. Divergiu pouco, mas divergiu. E a expectativa era que, com o financiamento dos fundos europeus, isso nos permitisse alavancar uma capacidade de convergirmos com a Europa. Não aconteceu. Porquê? Pela tal falta de competitividade e internacionalização. Porque infraestruturas, autoestradas, equipamentos são importantíssimos e melhoraram muito a qualidade de vida dos portugueses, mas não são suficientes para assegurar a competitividade e a internacionalização de uma economia e, com isso, um crescimento económico sustentável e a criação de emprego e de emprego de qualidade. Mas mais, essa divergência que voltou a ocorrer com a Europa também se manteve entre as regiões portuguesas e mesmo intra cada uma das regiões portuguesas. Ou seja, mesmo a coesão territorial dentro do nosso país, nós não conseguimos combatê-la. Ou melhor, a assimetria, o crescimento da assimetria dentro do nosso país entre regiões, a divergência de desenvolvimento entre regiões do nosso país, nós não a conseguimos combater com os fundos estruturais de forma eficaz. A convergência, por vezes, ocorreu, mas foi limitada. Nós temos, portanto, de ter como prioridades fundamentais, e é por isso que, por exemplo, adotámos uma série de medidas de diferenciação positiva dos territórios de baixa densidade, como nunca aconteceu em nenhum quadro anterior de fundos europeus, para realmente atrair atividade económica para os territórios de baixa densidade, conduzir massa crítica para os territórios de baixa densidade, porque é dessa forma que estes territórios vão conseguir melhorar, desenvolver-se, convergir com o resto do país. Mas não é, e isto deve ser claro, algo que se consiga de um dia para o outro. Vai demorar o seu tempo, mas nós colocamos de pé políticas que favorecem o investimento com fundos europeus em territórios de baixa densidade, que criam centros de massa crítica, centros, por exemplo, de excelência científica nos territórios de baixa densidade, porque entendemos que é isso que vai conduzir à melhoria da competitividade económica nestes territórios de baixa densidade e promover a convergência. E porque, como vos disse, a segunda grande prioridade que estabelecemos é esta da coesão social e coesão territorial. Estes são, portanto, os dois grandes objetivos que nós estabelecemos. Competitividade, internacionalização da nossa economia para crescermos com sustentabilidade, coesão social e territorial. Mas não basta definir objetivos e atribuir-lhes financiamento, atribuir dinheiro. O dinheiro deve servir para
dirigir, desenhar, conceber políticas públicas de forma a que essas políticas públicas, elas sim, possam induzir os comportamentos que conduzam a uma maior competitividade das nossas empresas, que conduzam a uma maior coesão social, uma maior coesão territorial. E, portanto, o Portugal 2020 tinha de ser sobretudo pensado, e foi isso que procurámos, como um instrumento para repensar as próprias políticas públicas e a forma como as concebemos. Sob pena de continuarmos a discutir as reformas em Portugal, as reformas estruturais em Portugal, um pouco como naquela anedota do Woody Allen, em que eu já contei uma vez, acho que esta anedota, na Universidade de Verão, de duas personagens que passam o tempo num restaurante a dizer mal da comida, que é péssimo, é terrível. Não foi a minha casa, devo dizer. Passam o tempo a dizer mal da comida, que é péssima, que é terrível, e no final se queixam que as doses são tão pequenas. Às vezes, a forma como em Portugal se fala de reformas lembra-me precisamente esta discussão. Todos falam de reformas, mas depois cada uma das reformas, por pequenas que seja, é muito discutida, é muito criticada. E um dos problemas fundamentais é porque não se discute o próprio processo de fazer reformas. Como é que se fazem reformas? Como é que se garantem políticas públicas de qualidade? E foi isso que nós procurámos. Pensar o Portugal 2020, utilizar o Portugal 2020 como um instrumento para repensar a forma como se fazem políticas públicas. Sob pena de realmente o nosso país, para contar um bocadinho uma outra piada, ser um pouco como o Einstein dizia. Não sei se sabem qual era a definição de insanidade que o Einstein deu. É aquela de continuar sempre a fazer o mesmo, esperando que o resultado seja diferente. Nós não continuamos a fazer o mesmo porque queríamos resultados diferentes. Entendemos que não é apenas dando mais dinheiro para políticas públicas tradicionais que nós íamos obter resultados diferentes. Tínhamos de utilizar o Portugal 2020 para repensar essas políticas públicas. Mas nesse contexto é fundamental perceber que as políticas públicas não determinam resultados. Não podem pensar que o objetivo que estabelecem numa política pública, automaticamente, só por terem esse objetivo, só pela política pública o definir, ele vai ser obtido. Uma política pública o que faz é influenciar escolhas, influenciar decisões. Aquilo que gera os resultados concretos, aquilo que gera, por exemplo, uma economia competitiva, uma economia que seja capaz de exportar, é depois as ações, as decisões e os comportamentos dos agentes económicos. Aquilo que as políticas públicas fazem é definir o quadro de incentivos, se quiserem, a arquitetura das decisões, a arquitetura das escolhas, que determina essas decisões, essas escolhas, por parte dos agentes económicos. O Estado não exporta nem produtos nem serviços inovadores. Quem faz isso são as empresas. O Estado pode influenciar, através das condições de atribuição de financiamento, por exemplo, das regras, mas de muitos outros fatores também, pode influenciar as escolhas dos empresários, a qualidade das suas decisões, a qualidade do seu comportamento na execução dos projetos de investimento, de forma a garantir o mais possível que essas decisões, que esses projetos se vão traduzir na capacidade das nossas empresas serem cada vez mais competitivas. As verdadeiras reformas são reformas que mudam o comportamento. Que mudam o comportamento dos atores públicos e privados. Uma reforma não é uma lei, não é um decreto-lei, não é uma nova orgânica. Uma reforma é a mudança do comportamento dos atores públicos ou privados. Se quiserem, da cultura de decisão, da cultura institucional. É a mudança de comportamento dos atores públicos e privados que, por sua vez, depois vai conduzir aos resultados que nós pretendemos em termos, por exemplo, de termos uma economia mais competitiva. É fundamental perceber isto. Eu há pouco vinha no carro a falar com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, com o Secretário de Estado Castro Almeida, e vínhamos a conversar e eu vinha a dizer que ia dar o seguinte exemplo, quando se fala muito de reformas no nosso país. Se pensarem numa área em que houve uma reforma mais importante, em que nós sentimos os efeitos de uma reforma profunda no nosso país, é aquela do fisco.
a capacidade do nosso fisco passar a cobrar eficazmente e ter aumentado a justiça fiscal. Nós temos hoje mais receitas fiscais, não é porque aumentaram os impostos no último ano, não aumentaram. É porque aumentou a justiça fiscal. Porque aumentou a capacidade do fisco de ir buscar impostos àqueles que não pagavam impostos. E essa capacidade da nossa máquina fiscal, temos uma máquina fiscal mais eficiente, com capacidade de cobrança, deveu-se a quê? Houve alguma grande mudança legislativa? Houve alguma grande mudança orgânica? O que mudou foi a capacidade de liderança na máquina fiscal, os processos de decisão e gestão dentro da máquina fiscal e um incentivo. Um incentivo simples, que foi oferecer uma percentagem do aumento da receita aos agentes públicos, aos funcionários públicos, que eles conseguissem obter com uma maior eficácia na cobrança fiscal. Isto demonstra bem que, muitas vezes, mais importante que uma lei detalhada, que sanções, é o incentivo que se oferece. Um pequeno incentivo cirúrgico pode ter um efeito estrutural de provocar uma mudança muito mais importante do que leis quadros, mudanças orgânicas ou qualquer outro tipo de mudança desse género. Eu estou a dizer isto porque é importantíssimo, e é sobre isso que queria falar um pouco convosco, perceber realmente como é que se fazem reformas. Perceber realmente como é que as políticas públicas devem ser concebidas. E as políticas públicas realmente definem e devem ser concebidas como definindo a arquitetura de decisão dos outros. O que se fez na administração fiscal foi isso. Foi mudar a forma, o comportamento dos agentes dentro da máquina fiscal, através de um conjunto de incentivos de gestão ou de incentivos à cobrança por parte desses agentes. E é o mesmo que nós podemos e devemos fazer muitas vezes com os atores económicos. Mas isto que parece óbvio, quase nunca é discutido. Quase nunca é tido em conta. Não se dá praticamente nenhuma atenção à qualidade dos processos de decisão. Em Portugal discute-se muito a política A, a política B, a opção A, a opção B, mas ninguém discute qual é a qualidade do processo de decisão e de formulação das políticas públicas. E isso devia ser o mais importante. De que forma é que nós formulamos, desenhamos, concebemos, avaliamos, implementamos as políticas públicas? Isso é o mais importante passo que nós podemos dar para termos reformas cada vez mais profundas no nosso país. Foi o que nós procurámos fazer em matéria de fundos europeus. Para além de tudo o resto, foi ter esse ponto de partida. E que é um ponto de partida que depois pode servir para muitas outras políticas públicas, não apenas aquelas que são financiadas pelos fundos europeus. A nossa expectativa é que isso tenha, progressivamente, a médio e longo prazo, um impacto profundo em todo o modelo de organização do Estado e das nossas políticas públicas. A nossa preocupação foi, portanto, aquela de melhorar os processos de decisão e, com isso, melhorar a arquitetura das escolhas, das decisões dos agentes públicos e privados, que, por sua vez, é o que vai garantir a tal competitividade e internacionalização da nossa economia, por exemplo. Mas, para isso, é fundamental perceber também a interação entre as políticas públicas e o comportamento individual dos agentes públicos e dos agentes privados. O que é que leva as pessoas a decidir? O dinheiro é seguramente importante. Se nós dizemos, deixamos de dar dinheiro para infraestruturas, ou para este tipo de infraestruturas, e passamos a dar dinheiro para o combate ao abandono escolar, para a inclusão social, nós estamos a dirigir o comportamento, por exemplo, dos atores públicos, dos municípios, para esse tipo de investimentos em vez de outros. Estamos a criar um incentivo para mudar o comportamento desses atores. Mas o dinheiro é um incentivo importante, mas não é o único incentivo, nem a única variável que determina o comportamento dos atores. Nem é garantia de qualidade dos investimentos. Nós, dando dinheiro para uma área diferente daquela que dávamos antes, dirigimos os investimentos para outra área, mas não garantimos a qualidade desses investimentos. Temos de criar outro tipo de incentivos, outro tipo de condições e temos de ter consciência daquilo que determina a ação das pessoas. E, por vezes, é importante também atender a isso. Quando se desenham políticas públicas, as pessoas agem de forma não racional. É um equívoco pensar que uma política pública deve ser desenhada de forma a corresponder a que o resultado que vai produzir é produto de uma reação racional do agente ao incentivo que resulta da política pública.
É errado pensar que é só assim. Se eu me aproximar do microfone, vários levantaram a cabeça. Eu acabei de dar um incentivo óbvio para prestarem mais atenção ao que eu estava a dizer. O deputado Carlos Coelho, ao colocar os oradores debaixo destas luzes fortíssimas, que nos causam imenso calor, quer garantir que eu não vou exceder o tempo que está previsto para eu falar. Ele criou um incentivo poderosíssimo, mas não quer dizer que eu reaja sempre de forma racional àquilo que ele está à espera. E eu fiz um pequeno exercício convosco, até para criar um ligeiro momento de diversão, para vos demonstrar como, nas políticas públicas também, nós temos de atender a que muitas vezes o comportamento das pessoas não é racional. O que não quer dizer que não seja previsível. Porque nós hoje, com a ciência do comportamento, sabemos que há muitos incentivos que, de forma diferente, provocam reações das pessoas que são previsíveis, não são irracionais. Mas são previsíveis porque são empiricamente comprováveis, estudáveis. O Cameron, no Reino Unido, o governo do Reino Unido criou uma unidade especial de políticas públicas que assenta no estudo das ciências de comportamento. E deste estudo, daquilo que determina a forma como as pessoas reagem. Porque dessa forma é que nós conseguimos prever qual vai ser o efeito real do desenho das políticas públicas que adotemos. E eu fiz um pequeno exercício convosco, sem vocês saberem, talvez, de vos ter feito algumas perguntas. A primeira pergunta era qual era o montante, que eu perguntei a vários grupos, não eu diretamente, mas através aqui da equipa da Universidade de Verão, qual era o montante a atribuir às políticas de combate ao abandono escolar. Fiz exatamente essa pergunta, era a mesma pergunta para os 3 grupos, formulada de forma ligeiramente diferente. No primeiro grupo, a opção era 300 milhões, 250 milhões, 200, 100, 50. A maior parte concentrou-se nos 250 e nos 200. A grande maioria, a quase totalidade. No segundo grupo, as alternativas possíveis eram 200, 150, 100, 75, 50. Digamos que a média ficou entre os 100 e os 150. Isto é irracional. A pergunta feita era quanto é que vocês acham que deve ser colocado no combate ao abandono escolar? Essa pergunta deve ser independente das alternativas que vos são dadas. Dentro da margem possível, todos se deviam ter aproximado dos 200 milhões, por exemplo, do primeiro grupo. Porquê é que não o fizeram? Porque a escolha vos foi colocada de forma diferente. E o cérebro humano faz as escolhas sempre em termos relativos. E como as alternativas que apareciam eram mais baixas num caso, vocês automaticamente, esses desse grupo, baixaram o valor a atribuir. Não porque fosse racional, porque, em abstrato, a questão de qual é o montante do abandono escolar devia ser a mesma. E, portanto, este é o primeiro exemplo que eu vos queria dar de como, de forma surpreendente, a mera forma como se colocam alternativas é relevante e é porque, por um ponto fundamental que nós hoje sabemos sobre o comportamento dos seres humanos, que é todas as escolhas são sempre relativas, são sempre feitas em comparação. E, portanto, dependendo das comparações que são oferecidas, a escolha será diferente. Se vocês, num menu de um restaurante, virem uma garrafa de vinho a 25 euros e todas as outras a 5 e 10 euros, a garrafa de 25 euros parece cara. Mas se, nesse mesmo menu, a garrafa tiver a 25 euros e as outras a 100 e 150, vai-vos parecer que ela é barata. E, no entanto, o preço é exatamente o mesmo. Uma outra questão que eu coloquei a um terceiro grupo foi a mesma do segundo grupo, a mesma exatamente questão, com as mesmas alternativas, mas precedida de uma outra pergunta, que era que importância que atribui ao combate ao abandono escolar. O simples facto deste terceiro grupo ter respondido primeiro a esta pergunta sobre a importância do combate ao abandono escolar, alertou-os para a importância do abandono escolar. E sabem qual foi o resultado? O valor que deram foi mais elevado do que o segundo grupo, exatamente com as mesmas alternativas. Só que era precedido de uma outra pergunta. E, portanto, se nós exigirmos às pessoas, se nós sinalizarmos às pessoas algo, ou lhes exigirmos um certo processo de informação ou deliberação prévio a uma decisão que tomam, a decisão é diferente.
a mesma pergunta, resposta diferente, só na base desse pressuposto. Outro ponto importantíssimo e que não é racional, e que me vou a fazer mais duas perguntas, para vos demonstrar a variedade de incentivos, de variáveis que determinam o comportamento das pessoas, foi a circunstância de muitas vezes as pessoas terem aversão ao risco e preferirem o status quo. E isso é muito determinante para as políticas públicas, porque as políticas públicas muitas vezes dão opção aos cidadãos. Mas essa opção muitas vezes não é exercida pelos cidadãos. Porquê? Porque há quase sempre uma opção base pelo status quo. Irracionalmente, mesmo quando às vezes não faz sentido, as pessoas tendem a preferir o status quo. Muitas vezes por aversão ao risco. E este último exemplo que eu dei demonstra-vos exatamente isso mesmo. Foi proposto a dois grupos diferentes a seguinte questão, colocada de forma diferente. A uns foi-lhes oferecida uma magnífica mala da Universidade de Verão, mas foi-lhes perguntado se estariam dispostos a vender essa mala por 15 euros. E, portanto, ficavam com 15 euros em vez da mala. A grande maioria preferiu não vender a mala, ficar com a mala e não ficar com os 15 euros. A um outro grupo de vós, foi-vos perguntado se estariam dispostos a comprar uma mala da Universidade de Verão por 15 euros. A grande maioria disse que não queria comprar a mala por 15 euros. Isto é irracional. A opção de ambos é a mesma. Ficar com 15 euros ou a mala. Mas só a forma como foi colocada a pergunta determinou duas respostas totalmente diferentes. Porquê? Nós temos muito mais dificuldade em ceder ao que já temos do que em comprar outra coisa. E isso deve-se precisamente a esta aversão ao risco. E, portanto, a mesma pergunta leva a duas respostas diferentes, sem haver uma explicação racional, só pela forma como é colocada. Eu fiz-vos uma pequena brincadeira com isto, mas esta brincadeira, que era não apenas para dar um tom também um pouco mais ligeiro a parte desta conferência, tem um objetivo de fundo, que é demonstrar que as políticas públicas só são eficazes se nós atendermos aquelas são, sobretudo, um conjunto de incentivos e condições que vai interagir com o comportamento dos atores, públicos e privados. E que é esse comportamento dos atores que, por sua vez, produz resultados em termos de melhorar a competitividade da nossa economia, ou de políticas de maior coesão social, ou de uma maior eficácia da máquina fiscal. E que nós temos de atender a todas as variáveis que determinam o comportamento dos atores para perceber a eficácia das políticas públicas e conceber boas políticas públicas. O ponto fundamental é este. Primeiro, as políticas públicas não são causais. Influenciam comportamentos, mas não os garantem. Segundo, para perceber, conceber e estimar os impactos das políticas públicas, é necessário ter a percepção da complexidade dos fatores, alguns racionais, mas outros não, como vimos, que determinam o comportamento dos diferentes atores públicos e privados. E só dessa forma conseguimos desenhar políticas públicas que sejam mais suscetíveis de mudar esses comportamentos, e é a mudança desses comportamentos, dessas culturas de decisão, que são as verdadeiras reformas que nós necessitamos. Terceiro, que neste contexto nós temos de ter percepção de que todas as políticas públicas são imperfeitas. Que elas não são causais. E porque vão interagir precisamente com o comportamento dos atores públicos e privados. E que, portanto, estamos sempre a escolher entre alternativas imperfeitas. E que isso exige processos permanentes de avaliação de qualidade dessas políticas públicas, de monitorização dessas políticas públicas e de constantemente afinar e redesenhar essas políticas públicas. Por último, que as verdadeiras mudanças estruturais que nós necessitamos são mudanças dessas culturas de decisão, desses comportamentos. Foi tudo isso que nós procurámos ter em conta no Portugal 2020. Começámos desde logo por, em termos globais, identificar, estou mesmo a terminar, identificar quais eram os pontos comuns, as grandes preocupações que entendemos explicava, a nível do comportamento dos atores, aquilo que não tinha corrido bem nos quadros anteriores. E eu diria que era fundamentalmente, e foi a partir daí que desenhámos alguns princípios de mudança desses comportamentos que tinham de ser transversais a todo o quadro. Primeiro, combater a fragmentação.
promover a cooperação, promover a articulação de políticas, a obrigação de mapeamentos dos equipamentos públicos e infraestruturas. Qual é o objetivo fundamental? Obriga os atores que antes não o faziam a articular-se nas suas estratégias de investimentos, a partilhar equipamentos, a não duplicar investimentos. A simplificação. Mas simplificar não se obtém só dizendo à administração para decidir mais rápido. Se nós não dermos um incentivo eficaz para a administração mudar a sua cultura de forma a decidir mais rápido, podemos estabelecer prazos mais curtos, mas isso não funciona. Mas como nós tivermos uma regra que diz que se as autoridades de gestão não cumprem os prazos, são destituídas de funções, esse é o incentivo mais certo para garantir que vão mudar o seu comportamento e vão cumprir com os prazos. A orientação para resultados. Não mais centrar a avaliação, o financiamento, na garantia da execução dos projetos ou de que o projeto está fisicamente completo. Não, o fundamental é avaliar os resultados que esses projetos cumprem. Dessa forma, nós mudamos o comportamento das empresas. Se nós dissermos, como passámos a dizer às empresas, os montantes que recebem são reembolsáveis, mas podem ser dispensados de parte do reembolso se ultrapassarem os resultados contratualizados. Não é se executarem o projeto. É se ultrapassarem os resultados contratualizados. Quais são esses resultados? O aumento das exportações, por exemplo. Nós estamos a criar um incentivo, com a natureza reembolsável, por um lado, para o empresário, relativamente ao projeto que apresenta, atender plenamente aos riscos e possíveis benefícios. Se nós retirarmos o risco do projeto do empresário, e fundo perdido determina isso, a suscetibilidade é que o empresário apresente projetos que podem não ter sustentabilidade, podem não ser bons. Ele vai à procura de financiamento, não corre risco nenhum. Se nós atribuirmos reembolso, mas por outro lado, associarmos a possibilidade de o dispensar à superação de resultados, que nós estamos a criar um incentivo para eles se concentrarem na obtenção desses resultados, na superação desses resultados. O mesmo na formação profissional, em que passámos a dizer não conta qual é o número de pessoas que formam, contam qual é a percentagem de emprego obtida pelas pessoas que formam. Aí eles vão pensar duas vezes, quem dá essa formação, se a formação que está a dar tem correspondência ou não nas necessidades do mercado de trabalho. Se a qualidade da formação garante maiores expectativas dessas pessoas obterem emprego no mercado de trabalho. Foi dessa forma, pensando, portanto, o Portugal 2020 como uma estrutura de incentivos para reformar de forma profunda a cultura de funcionamento, o comportamento dos atores no nosso Estado, na nossa sociedade e na nossa economia, que nós planeámos o Portugal 2020. Eu estou certo que no médio e longo prazo vai ser cada vez mais visível o impacto profundo desta reforma, que tem muito de invisível. Muito obrigado.